bem-vindos ao OCCast. Nós estamos aqui diretamente da ASCO e vamos discutir com vocês as novidades que aconteceram no primeiro dia do evento. Meu nome é Gustavo Geslin, eu sou médico oncologista do Grupo Oncoclínicas em Porto Alegre e eu estou aqui também com a minha colega Ana. Ana, tu podes, por gentileza, te apresentar? Meu nome é Ana Carolina, sou médica oncologista da Oncoclínicas do Rio de Janeiro e é um prazer imenso estar aqui na ASCO, pessoalmente acompanhando as novidades apresentadas. Maravilha. Podemos começar então por câncer de mama? Pode ser? O que tu achasse mais interessante da sessão dos Rapid Orals de câncer de mama dessa tarde? Bom, Gustavo, hoje a gente acompanhou os resultados do estudo FLEX, que foi um estudo que avaliou o desfecho em 3 anos das pacientes que tiveram o resultado do MINDECT, que foi o estudo que buscava poupar as pacientes com risco clínico, os pacientes luminais, com receptor hormonal positivo, HER2 negativo, buscava poupar essas pacientes da adjuvância com quimioterapia. E usava para isso a ferramenta do MamaPrint, que era uma ferramenta de assinatura gênica, com análise de 70 genes. E com o resultado do MamaPrint, essas pacientes eram estratificadas em um risco baixo e um risco alto genômico, né? Lembrando que você oferece a testagem do MamaPrint para pacientes que têm um risco clínico alto e o teste vai te dar o resultado. Se esse risco clínico ele se corrobora com o risco genômico alto ou com o risco genômico baixo, podendo poupar a paciente da quimioterapia. Perfeito. E o que foi visto hoje nos dados do estudo FLEX? O que a gente viu foi que as pacientes com o risco genômico alto, elas foram ainda, mais uma vez, estratificadas em um subgrupo H1 e H2. O subgrupo do H2 era um grupo de pacientes com um maior número de pacientes com grau 3, o que pode demonstrar um maior risco para essas pacientes. E nesse estudo, o que foi avaliado foi que entre as pacientes que receberam quimioterapia, foram comparados os resultados das pacientes que receberam quimioterapia com antraciclina e sem antraciclina, nos subgrupos H1 e H2. E o que a gente teve de resultado? O benefício da antraciclina, da adição da antraciclina, ele só foi observado no subgrupo das pacientes que receberam a quimioterapia, mas que eram do subtipo H2, de acordo com o resultado visto na assinatura do MamaPrint. E isso diz pra gente que ainda há espaço para antraciclina nesse subgrupo de pacientes. Então, a gente vem, após cada congresso, vendo esforços de poupar as pacientes da antraciclina pelo risco de cardiotoxicidade, mas esse trabalho mostra que nesse subgrupo das pacientes testadas com MamaPrint, pacientes acima de 50 anos, com câncer de mama precoce, luminal, do subtipo H2, ainda tinham benefício de receber a antraciclina como tratamento de quimioterapia, um esquema de químio baseado em antraciclina seguida da hormonioterapia. Entendi. Esse estudo então nos ajuda ou então sugere que talvez a gente consiga entender ainda melhor quais são as pacientes que realmente se beneficiam e nos deixa ainda mais claro que há um subgrupo que se beneficia de antraciclina. Perfeito. Tu tinha me comentado antes também que teve uma outra análise do NATALEE, isso? Isso. Hoje foi apresentada aqui na ASCO essa análise do NATALEE, lembrando um pouquinho que o NATALEE foi o estudo que avaliou o benefício do inibidor de ciclina, do ribociclib, em uma dose reduzida de 400 mg para as pacientes luminais. O estudo incluiu pacientes sem linfonodo positivo e com linfonodo positivo. O estudo foi positivo na avaliação da população intention to treat, que incluiu todas as pacientes que receberam a adjuvância com o ribociclib durante 3 anos. E o que a gente viu hoje aqui foi a apresentação dos dados das pacientes do estudo que não tinham linfonodo positivo, ou seja, das pacientes N0. E
eram pacientes potencialmente com um risco menor, um risco clínico menor, e a gente tinha um questionamento se essas pacientes elas tinham realmente o benefício da adjuvância com o ribociclib. E o que foi demonstrado hoje, ainda de uma maneira muito preliminar, né, lembrando que 22% das pacientes do estudo do Nathalie ainda estão em uso do ribociclib, então todas as análises ainda são precoces, principalmente no contexto das pacientes com tumor luminal, que é pela história natural da doença, como se comporta, a gente está acostumado a ver recidivas mais tardias, mas com esse follow-up de aproximadamente 3 anos, o que a gente viu hoje, demonstrado com os dados da ASCO de 2024, é que essas pacientes sem linfonodo positivo, as pacientes N0, parecem se beneficiar da adjuvância com ribociclib também, com um ganho na magnitude semelhante ao que a gente vê na população intention to treat. Ana, qual é que era o desfecho primário desse estudo? Sobrevida livre de doença invasiva. E o que a gente viu de resultado foi um benefício de uma magnitude semelhante na população N0, com linfonodo negativo, com o que tinha sido previamente apresentado da população intention to treat, da ordem de um hazard ratio de 0,7. Me conta agora, Gustavo, quais as novidades para o câncer de pulmão? Hoje nós tivemos a sessão oral, né, os oral abstracts de câncer de pulmão, e eu gostaria de destacar 4 estudos em específico. Assim. A primeira parte da sessão foi uma parte dedicada aos ADCs anti-TROP2, né? Tivemos a apresentação de 3 estudos, 2 desses eu acho que são bastante relevantes. Assim. O primeiro deles é o estudo EVOKE-01. O EVOKE-01 é um estudo com sacituzumab govitecan, tá? E esse estudo na verdade foi um primeiro banho de água fria no mecanismo, porque esse estudo foi negativo para o seu desfecho primário, tá? Que era sobrevida global, e esse estudo randomizou 603 pacientes em 2 braços, e os 2 braços eram sacituzumab govitecan versus docetaxel, pós-progressão à platina e um agente baseado em imuno, né? Pembrolizumab ou outro agente imunológico em primeira linha. Esse estudo, a ideia é que ele demonstrasse realmente um ganho em relação ao docetaxel, mas na verdade isso não aconteceu. Chama a atenção que nesse estudo a gente teve uma taxa de resposta do grupo docetaxel de 18%, o que é razoavelmente alto em relação ao que a gente está acostumado, e no braço de sacituzumab govitecan a gente teve uma taxa de resposta de 13%. Né? A gente não teve ganho de sobrevida livre de progressão, eram 3,9 contra 4,1 meses, ou seja, a diferença realmente muito pequena, e também não teve diferença em sobrevida global. O desfecho sobrevida global, na verdade, foi muito próximo de ter significância estatística, mas realmente não foi o que aconteceu. Né? Acho que a grande interpretação disso é a gente conseguir entender esses dados frente ao que a gente já tem de dados da topotamab deruxtecan no estudo Lung-01, né? No Tropion Lung-01, e que foi um estudo positivo para PFS, né? O dato DXD teve ganho de PFS em relação ao docetaxel na segunda linha em câncer de pulmão, né? Enquanto o sacituzumab govitecan não teve. E para contrastar com esse estudo, a gente teve a apresentação de um segundo estudo que também bastante importante na avaliação dos anti-TROP2, ADCs direcionados a TROP2, que foi um estudo chamado OptiTROP-01. É um estudo baseado em sacituzumab tirumotecan, que é um anticorpo, um ADC também da Merck, e que nesse estudo, esse não era um estudo randomizado, mas tinha 2 coortes, e essas 2 coortes eram de sacituzumab tirumotecan com um anti-PDL1, e a diferença entre as coortes, na verdade, era como dar o medicamento, 5 mg por quilo a cada 3 semanas, acompanhado do anti-PDL1, do anticorpo direcionado a PDL1, ou a cada 2 semanas também com ajuste de dose do anticorpo que acompanhava. Né? E a gente viu realmente números que sugerem uma superioridade de utilizar o medicamento a cada 2 semanas, mas contrastando com o estudo anterior, a gente teve dados que parecem muito bons do uso de um anti-TROP2 em primeira linha, junto com um anticorpo monoclonal. E
por exemplo, a gente tem uma taxa de resposta de 77% e 84% dos pacientes livres de progressão em 6 meses, né? Esses dados, eles comparam de forma favorável, assim, ao que a gente tem hoje como primeira linha terapêutica, que é o Keynote 189, né? Que tem uma taxa de resposta que é menor do que isso, né? Então, acho que a primeira parte dessa sessão, ela nos deixa um pouco em dúvida em relação a o que vai acontecer com os anticorpos anti-TROP2, o que vai acontecer especialmente nos estudos de fase 3 que já estão acontecendo, desses anticorpos em primeira linha, porque realmente o dado que nós tivemos nesse estudo de fase 2, com essas duas coortes, nessa forma de usar, foi um dado muito, que parece positivo, que contrasta com o dado negativo do que a gente teve na linha posterior, né? Então, há mais para saber, provavelmente a gente vai saber dentro dos próximos anos o que vai acontecer, mas realmente tem um potencial de ser a próxima linha terapêutica de câncer de pulmão no futuro. Além disso, a gente teve uma apresentação de uma análise não planejada do estudo CROWN. CROWN é um estudo que randomizou um pouco mais de 200 pacientes para lorlatinib versus crizotinib. É um estudo já razoavelmente antigo, e essa é uma atualização que focou nos dados após 5 anos do estudo. Então, o estudo já aconteceu de certa maneira, né? A gente já sabe que o lorlatinib é superior ao crizotinib, isso é um dado muito claro nos estudos anteriores, mas o que chama atenção realmente é a magnitude do benefício, que realmente é impressionante. A taxa de pacientes livres de progressão 5 anos depois do início do medicamento é de 60% para lorlatinib versus 8% para crizotinib. Então, a magnitude de benefício muito, muito grande, e isso é uma curva de Kaplan-Meier que vale a pena ver, assim, é um dado realmente impressionante, né? Os outros dados, na verdade, não são novidades em relação a eventos adversos, tá? Lorlatinib um pouquinho mais tóxico do que o crizotinib, isso também não é uma novidade grande, assim, mas realmente a magnitude do benefício chama muito a atenção e traz esse estudo, na verdade, para essa apresentação oral, né? E a gente teve também um quarto estudo que eu acho muito importante, que investiga uma medicação que quem já teve a oportunidade de usar sabe como é difícil de utilizá-la, que é o amivantamab. O estudo é o PALOMA-3. O PALOMA-3 é um estudo que tem aproximadamente 400 pacientes e que randomizou pacientes com câncer de pulmão e EGFR mutado e que já tinham progredido a primeira linha com osimertinib e também a quimioterapia baseada em platina, randomizou para receber lazertinib com amivantamab. E essa randomização nos 2 braços, o que mudava era a forma de administração do amivantamab. A forma tradicional, que é a forma intravenosa, versus a forma subcutânea, né? A grande questão é que o amivantamab é uma medicação que reconhecidamente tem eventos adversos importantes, especialmente reação infusional, né? E também risco de trombose, né? Esses são 2 fatores bastante importantes do uso do medicamento. E o que a gente viu nesse estudo é que não só houve equivalência do ponto de vista farmacocinético da formulação subcutânea, mas a gente também conseguiu perceber que tivemos muito menos, consideravelmente menos reação infusional, então da ordem de 66% para 13%, uma diferença muito grande. Muito importante. Né? Nós tivemos também clareza de que usar algum anticoagulante com o objetivo de diminuir risco de trombose parece ser uma estratégia eficaz, então diminuiu consideravelmente também o risco de ter tromboembolismo venoso com o uso do anticoagulante oral, que é algo que a gente ainda não tinha comprovação, embora já fosse recomendado, né, ainda que durante os estudos clínicos. E a gente teve uma surpresa, na verdade, que é a duração de resposta maior, o PFS um pouco maior e a sobrevida global também maior, sugerindo que o amivantamab na formulação subcutânea possa até ser superior ao amivantamab intravenoso. Mesmo que não fosse, mesmo que esses não fossem dados, são dados importantes porque a forma de administração do amivantamab, se a gente conseguisse uma forma que fosse menos tóxica, já seria um dado suficientemente importante, né? Agora, essa questão adicional de a gente ter dados, ainda que numericamente superiores, né? Acho que é algo bem importante nesse contexto, tá? Maravilha. Deixa eu te perguntar também, tu acompanhasse a sessão de melanoma. Isso. O que tu viste nessa sessão que te chamou mais atenção? Com relação ao melanoma, nós tivemos a atualização, né, do follow-up do COMBI-AD, que foi um estudo de adjuvância da combinação do dabrafenib contra metinib nos pacientes com melanoma estadio 3. E
É um estudo bastante antigo, né? Follow-up bem longo, de 10 anos. A gente já sabia do benefício da combinação para os pacientes com BRAF mutado. E o que foi apresentado hoje como uma novidade, na verdade, foi a atualização dos dados de sobrevida global, que se mantiveram negativos, assim como nas outras análises interinas. O benefício de sobrevida livre de doença, né, de recorrência, sobrevida livre de recorrência, foi corroborado, ele se manteve de uma maneira bem significativa, com o hazard ratio de 0,52, mas a mediana de sobrevida global não foi atingida, tá? E eu queria comentar também um estudo, que foi um estudo ainda inicial, um estudo de fase 1/2, Relativity 048, que avaliou a combinação do triplet de nivolumab, relatlimab e ipilimumab no melanoma avançado virgem de tratamento. E o que a gente viu como resultado desse estudo, né? Lembrando que o RELA é um anti-LAG3, o IP é um anti-CTLA4 e associado ao nivolumab, que é um anti-PD1. E isso foi comparado com... Foi um estudo que incluiu vários tumores, inclusive melanoma, foi um estudo pequeno, para avaliar basicamente ali a questão o endpoint primário foi taxa de resposta global e taxa de controle da doença, tá? E a mediana da duração da resposta também. Esse estudo teve resultados assim bem importantes com taxa de resposta da ordem de 50%, o que é muito bom nesse cenário, né? O racional desse estudo veio para tentar manter a duração da resposta, que a gente sabe que em alguns pacientes dura pouco com a imunoterapia em primeira linha, mas o que a gente viu, apesar da taxa de resposta muito satisfatória, a gente viu que também essa combinação parece ser muito tóxica, com aproximadamente 40% dos pacientes descontinuando o protocolo do estudo. Tem 2 mortes relatadas associadas a evento adverso, então, assim, parece uma opção, um estudo ainda muito inicial, que tem que ser corroborado aí por estudos de fase 3, mas alertando também a preocupação com toxicidade da combinação triplet. Perfeito. Muito obrigado. Agradeço estarem com a gente. Tá? Por favor, continuem seguindo para receber atualizações durante os próximos dias da ASCO.